O segmento de papel e celulose viveu uma espécie de gangorra no mercado financeiro. De um lado, o segmento viu a demanda por papel e impressão despencar durante a pandemia. Por outro, o segmento teve alta quando se fala em produção de embalagens, principalmente no campo da alimentação. No programa de hoje, vamos dar uma olhada em duas gigantes do setor e saber se vale a pena investir nele. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína setorial. Hoje falaremos de papel e celulose, duas gigantes aí, dois monstros. Dois titãs do mercado. Exatamente. Tá empolgado para falar? Muita loucura. 6 da manhã, aquela empolgação, né? Acordo já e falo, cadê o Doni pra gente gravar logo? Olha só, o que acontece? Com a pandemia do coronavírus, aconteceu um aquecimento no mercado de embalagens, porque existiu uma maior demanda por produtos considerados essenciais, como alimentos que vão em embalagens. E por outro lado, Doni, a crise reduziu a demanda por papéis usados na escrita e também em impressão. Pois é, mas vamos começar então escolhendo um dos dois alvos deste programa. Mas onde você sabe o que uma impressora falou para a outra? Eu suspeito, mas... Ele falou, esse papel é seu ou é impressão minha? A celulose é o segundo produto mais importante do agronegócio brasileiro. Perde só para a soja. E o Brasil é um dos maiores exportadores de celulose do planeta, caminhando para ser o número 1. Diante desse mercado, as duas gigantes se sobressaem, a Suzano e a Klabin na B3. Sabe? E não por acaso, a Suzano é a maior produtora do mundo. E a Klabin, sua maior concorrente aqui e no exterior. Enfim, duas empresas brasileiras muito competitivas em um mercado que não é nada pequeno. O mercado de papel e celulose no mundo atinge 305 bilhões de dólares. O setor de celulose é considerado um dos mais resistentes a qualquer tipo de crise. Qual o primeiro titã a ser atacado aqui? Suzano? Suzano, vamos embora. Vamos, Suzano, olha só, a Suzano S.A. é a maior produtora global de celulose de eucalipto, além de ser líder global no mercado de papel. A empresa conta com cerca de 60 marcas em 4 linhas. A de cut size, tem a de revestidos, não revestidos e papel cartão. A companhia também está presente nos Estados Unidos, na Suíça, na Argentina e na Áustria. Exatamente. As atividades da Suzano tiveram início em 1924 com revenda de papéis. Em 1955, a empresa foi pioneira no plantio de eucalipto. E hoje a estrutura da Suzano inclui 3 fábricas integradas de celulose e papel, sendo 2 aqui em São Paulo e uma no estado da Bahia. Muito bem, vamos dar uma olhada no perfil da Suzano S.A. Em 2012, a empresa realizou a oferta pública de ações. 5 anos depois, ela migrou para o segmento do chamado Novo Mercado, da B3, onde está listada com ações ordinárias. E ela também está no mercado fracionário, Samidana. E as ações da Suzano resistiram à pandemia. Em 23 de março, o valor da ação estava em R$ 28,80. 5 meses depois, a cotação do ativo já ultrapassou os R$ 50. O que acontece? Apesar do bom desempenho na Bolsa de Valores, a Suzano apresentou um prejuízo líquido de 2,1 bilhões no segundo trimestre deste ano. A receita líquida foi de 7,9 bilhões, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E a combinação do forte desempenho operacional com a desvalorização do real frente ao dólar contribuíram para o crescimento de 38% na EBITDA ajustada em relação ao primeiro trimestre. Então, EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization, ou seja, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Seria uma espécie aí de tradução livre. Muito bem, as vendas de celulose aumentaram 20% na comparação anual, com 2,7 bilhões de reais. O papel, por sua vez, registrou uma redução das vendas de 22%, passando de 301 milhões de reais entre janeiro e março para 235 milhões de abril até junho. Bom, falamos da Suzano. Demos este pequeno panorama. O raio-x
dissecaremos um pouco Klabin. Certo. Com mais de 130 anos de história, a Klabin é uma empresa produtora e também exportadora de papéis, além de ser a maior produtora e exportadora de embalagens brasileira. A Klabin se organiza em 4 áreas de negócios: florestal, celulose, papéis e embalagens. A Klabin foi a primeira do setor a obter certificação Forest Stewardship Council. Bonito, hein? Não sei o que parece, mas parece um carimbo de respeito. carimbo, aquele selo de qualidade, que na verdade é um selo de manejo florestal sustentável, para quem é do setor conhece bem. Muito bem, a empresa está com um projeto de 9 bilhões e 100 milhões de reais em investimentos em curso e já traçou novas rotas de expansão até o fim da década. O planejamento estratégico prevê também que até 2030 a capacidade instalada da maior fabricante brasileira de papéis de embalagem chegará a 6,5 milhões de toneladas, ante 3,5 milhões de toneladas por ano atualmente, ou seja, as expectativas são altas de crescimento. Exatamente, Samidana. E aí o que acontece? Vamos dar uma olhada então no perfil da Klabin na B3. O raio-x Klabin está listada na B3 no mercado à vista, com ações do tipo Unit, ordinárias e preferenciais. Também está no mercado fracionado com os códigos KLBN11F, KLBN3F e KLBN4F. Um grande número de negócios diários das ações da Klabin na Bolsa de Valores coloca as ações Units com o código KLBN11 entre aquelas que compõem a carteira teórica do Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira da B3. A ação KLBN11 tem um peso de 0,59% na composição atual do Ibovespa. Muito bem. A ordinária tem o código KLBN3 e a preferencial KLBN4. Muito bem, falamos todos os códigos das ações da Klabin. Sim. As ações da empresa não foram tão afetadas pela pandemia do coronavírus. Com um forte desempenho operacional no segundo TRI, a Klabin mostrou que é capaz de crescer mesmo em ambientes turbulentos. A empresa vive hoje o seu melhor momento em valorização na Bolsa de Valores. Bom, só para lembrar, Doni, que lá naquele dia, lá no fatídico 23 de março, as ações da Klabin foram ao valor de R$ 13,51. Hoje aí pode falar que ela subiu bem, praticamente o dobro, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos aí, depende do momento do mercado. Vamos dar uma olhada no resultado do segundo trimestre da Klabin. Apesar do bom momento na Bolsa de Valores, a Klabin registrou prejuízo líquido no segundo tri desse ano, hein? Já o volume de vendas da empresa teve crescimento de 5% no período, foi para 858 mil toneladas. E a receita líquida avançou 14%, alcançando quase 3 bilhões de reais. Vamos ver agora quais são as vantagens, quais são as desvantagens de investir no segmento de papel e celulose, Samidana. E a primeira vantagem, qual é? A demanda da China pelos produtos do setor. Qualquer negócio encontra uma escala brutal na China, inclusive o mercado de papel e celulose. Para se ter uma ideia, a China é o maior destino do setor de celulose brasileiro. Em 2019, ela totalizou 3,3 bilhões de dólares em exportações. O segundo motivo para investir nesse mercado é o preço da celulose de fibra curta. Olhando para o longo prazo, os níveis atuais não são sustentáveis. Os preços na China seguem abaixo do custo de $500 por tonelada. A expectativa é que até o final desse ano haja uma recuperação econômica na China e que essa demanda funcione como um gatilho para um movimento de recomposição de estoques. Bem, China que a gente já vê em vários levantamentos como um dos poucos países que vai conseguir terminar o ano positivo. Talvez a Índia né? também, mas a China bem mais significativo o crescimento. Exatamente. E vale destacar a perspectiva positiva para os preços da celulose no longo prazo. Tudo isso sustentado em 3 fatores principais, então. A normalização dos estoques, a recuperação gradual das margens dos fabricantes de papel e também a entrada de nova capacidade de celulose no mercado. Chegou sua comidinha, seu piririco? Pergunta pra Paty se chegou. Comi 2 amendoins. Ah, é? E você acha bonito isso? E o terceiro fator positivo é a competitividade brasileira. A produção nacional de papel e celulose é feita a partir de árvores adaptadas ao solo e às condições climáticas por aqui, com o eucalipto e o pino. Pois é, essa produção demora de 7 a 9 anos, do plantio até o corte. E isso é uma vantagem para o mercado brasileiro.
já que na Europa esse tempo de produção em média é de 15 anos. E esse fato se traduz em maior produtividade de nossa floresta, permitindo uma produção em larga escala. Isso faz com que tenhamos custos menores e que o negócio seja mais rentável, mesmo em um cenário de baixo preço da celulose. Agora vamos aos pontos negativos. O primeiro que vale destacar é a exposição cambial. Qualquer investimento em ações de empresas que tenham uma forte relação com o mercado externo, seja porque a sua matéria-prima vem de fora ou porque o mercado consumidor está no exterior, Como é o caso? como é o caso aqui, o que acontece? Essas empresas são sujeitas à variação cambial, né? Tem o risco da taxa de câmbio, bem como de flutuações das economias locais, evidentemente. Exatamente. O investimento em ações de papel e celulose também está sujeito às flutuações de preços de seus principais produtos. Essas empresas são altamente sensíveis a mudanças na oferta e na demanda de seus principais produtos, que é o que o Doni estava falando, das economias da saúde, das economias locais, muitas abaladas pela pandemia. Pois é, e o nível de endividamento dessas empresas também tem que ser levado em conta. Devido à necessidade de grandes investimentos em plantas de produção, o endividamento das empresas do setor de papel e celulose é um ponto que merece uma atenção, eu diria. As empresas do setor ainda têm dívidas altas, mas já trabalham com políticas de redução de endividamento e vêm se mostrando eficientes. Empresas com nível de alavancagem mais elevado ficam, obviamente, com um fluxo de caixa mais apertado e aí em momentos de estresse pode ser sinal de problema para o acionista. E um último ponto aqui que vale destacar como uma potencial fragilidade é a pressão de custos na indústria brasileira. Apesar da melhor produtividade em relação aos outros países, a forte pressão de custos na nossa indústria é um fator que, para qualquer segmento, acaba pesando, não é? Na hora de passar a régua e ver qual foi o resultado. E aqui também existe a influência dos preços de aditivos químicos da mão de obra, que vem sendo cada vez mais cara e escassa. Além disso, você tem o frete, energia do Brasil, também pesa, já que as indústrias do setor têm um alto consumo. Enfim, o custo é um ponto sensível aí da cadeia produtiva. Resumindo, é um setor sólido, considerado sólido, não é à toa, e vem performando acima, ou bem acima do Ibovespa no ano, mas em que um investimento de longo prazo exige aí uma estratégia, ou pelo menos olhares atentos aos riscos que tem no caminho, como qualquer outro investimento. Enfim, são papéis aí muito resistentes, são papéis que tiveram um bom desempenho no ano, tem esses elementos importantes para se olhar no horizonte, mas eu acho que é mais ou menos isso, Sam? Acho que é um setor bom, né? Ele tem uma diversificação interessante, às vezes ele é pouco correlacionado, né? Dado essa solidez. Então é um setor que vale, pelo menos, avaliar com carinho. A você que nos acompanhou até este momento do programa do vídeo, muito obrigado pela companhia. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Siga o Invest News nas redes sociais. No site, tudo. Enfim, você já sabe, dá aquela força pra gente. Bom dia a todos. Tchau, tchau.